Bom dia. Nesse momento vamos falar sobre medidas de dispersão, destacando aqui o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Para vocês entenderem esses três conceitos, nós vamos resolver esse exemplo. Calcular o desvio médio, a variância e o desvio padrão da seguinte distribuição amostral. Então é interessante você verificar aqui que se trata de uma amostra. Isso nos diz que na hora de calcularmos, por exemplo, a variância, temos que dividir por n-1. Se fosse população, dividiríamos por n. Nesse tipo de exercício, a primeira coisa que devemos fazer é calcular a média aritmética. E nós já aprendemos a fazer o cálculo dela. Primeiro, nós temos que criar uma coluna aqui, onde eu tenho que multiplicar xi por fi. E aí sim, a nossa média aritmética, que é dado pela soma de xi fi dividido por n, pode ser calculada criando uma terceira coluna. Então nós vamos fazer xi e fi, tem que multiplicar esses dois valores. Então, 8 vezes 3 é 24, 4 vezes 9, 36, 10 vezes 1, 10 e 15 vezes 2 é 30. Então, nós sabemos que o valor de n pode ser obtido através dessa coluna aqui. Aqui nós temos o n igual, então nós temos que somar 2, 3, com mais 4 dá 7, mais 3, 10. Então, aqui o n vale 10. Também vamos precisar somar a coluna xi e fi, que é essa coluna aqui. Então, somando todos esses valores, nós temos esse resultado. Veja. 30, 40, 50, 60, 76. Com esse daqui vai dar 100. Então, nessa parte aqui nós temos o valor igual a 100. Então, nós fizemos aqui a soma dessa coluna e a soma desses valores aqui que estão nessa outra coluna. Aqui obteve-se o valor 100, dividido por n, que nesse caso aqui vale 10. Dividindo 100 por 10, nós encontramos que a nossa média aritmética vale 10. Agora, nós precisamos verificar o seguinte. O desvio médio. Para calcular o desvio médio, nós vamos precisar de uma outra coluna. Eu vou fazer aqui embaixo xi menos x barra, mais em módulo, e uma outra coluna contendo a frequência fi. Por quê? Porque quando você vai calcular o desvio médio, você tem que fazer a soma desses desvios. Xi menos x barra, tem que multiplicar pela frequência e no final você tem que dividir por n. Esse é o processo. Então nós temos que fazer xi menos x barra. Ou seja, nós temos que pegar todos esses valores que estão aqui, que são xi, e nós temos que subtrair de quem? Do valor da média. Então, se nós fizermos isso, nós podemos construir essa coluna. Então, veja bem. 8 menos 10, isso em módulo, né? Vai dar 2, porque 8 menos 10 vai dar menos 2, mas em módulo vai dar 2. 9 menos 10 vai ser igual a menos 1. Mas como nós estamos em módulo, é distância, nós vamos colocar o valor 1. 10 menos 10 é 0. E aqui nós temos 15 menos 10 é igual a 5. E o módulo de 5 é 5. Então veja que essa coluna nada mais é do que a distância entre cada valor de xi em relação à média que vale 10. Ok? E aqui eu vou repetir a frequência. Então, a frequência na ordem 3, 4, 1, 2. Observe que nós temos aqui a soma de xi menos x barra multiplicado por fi. Então, eu vou fazer aqui uma terceira coluna, que é a coluna de xi menos x barra, ou seja, menos a média, em módulo multiplicado pela frequência. Ok? Então, veja bem, é só multiplicar esses dois valores. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 0. 5 vezes 2, 10. Tá? E aí, nós vamos ter que somar esses valores, porque aqui tem um símbolo de soma.
A frequência a gente já sabe que vai dar o valor de n. A soma das frequências nós já vimos que vai dar o valor de n e já calculamos que é igual a 10. Falta calcular então essa parte que é o numerador, que tem que somar todos esses valores. Então 10 com mais 4, 14, com mais 6, 20. Então aqui vai ser igual a 20. Do mesmo modo que nós fizemos na primeira, para a média aritmética, nós vamos fazer aqui para a segunda, que é dividir esses dois valores. Então, essa soma deu 20, então o desvio médio vai ser igual a 20 dividido por n, que é 10. Então, o resultado vai ser 2. Então, nós encontramos o valor do desvio médio. Falta a variância. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma nova coluna, que será interessante, que é só pegar esses valores aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai elevar ao quadrado. Vai ficar assim, ó. Então, esse valor de x i menos x barra, nós temos que elevar ao quadrado. E a frequência vai continuar a mesma coisa. A frequência vai ser 3, 4, 1, 2. Tudo bem? Então, veja bem. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. E 5 ao quadrado é igual a 25. Observem que agora nós temos que obter o valor da variância. Eu chamo variância de var, tá? Que na verdade é S ao quadrado, se considerarmos que S é o desvio padrão. Então, a variância nada mais é, em se tratando de amostra, que é o produto de xi menos x barra elevado ao quadrado, aí nós multiplicamos pela frequência, e aqui, pelo fato de ser amostra, a gente divide por n menos 1. Então, como é que vai ficar? Logo, eu tenho que fazer esse produto dessa primeira coluna pela segunda. Então, vamos criar aqui uma terceira coluna. É a coluna de xi menos x barra elevado ao quadrado multiplicado pela frequência fi. Também é simples. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 4, 4. 0 vezes 1, 0. 25 vezes 2 é igual a 50. Obviamente, assim como nos outros casos, nós temos que fazer a soma. Aqui eu já sei o valor de n, é 10. Nós já somamos isso várias vezes. Aqui diz que eu tenho que somar esse valor, que na verdade é a terceira coluna. Então eu tenho que fazer 50 mais 0 vai dar 50, com mais 4, 54, 55, 56, com mais 10, 66. Então aqui eu obtive o valor 66. Novamente, eu vou ter que dividir esse valor por esse daqui, né? Só lembrando que o n menos 1, que é o que nós vamos utilizar ali, vai ficar igual a 10 menos 1. Temos que tomar cuidado. Então, essa coluna aqui vai ser 66, nós fizemos a soma, e embaixo vai ficar 10 menos 1, ou seja, 66 dividido por 9. Então, se nós fizermos essa divisão, nós vamos encontrar o seguinte resultado: 7,33. Esse é o valor da nossa variância. Por último, temos que determinar o valor do desvio padrão. Como eu sei que S é raiz quadrada da variância, então vai ficar raiz quadrada de 7,33. Portanto, o desvio padrão vai ser igual a 2,70. Esse é um valor aproximado. Ok? Bons estudos.